A paz de Deus. Informações extraoficiais sobre os gastos dos cartões corporativos. Vimos por meio deste, relatar uma preocupação da Irmandade, referente aos gastos dos cartões corporativos. Recentemente está se vinculando nas redes sociais, que tem um grupo de anciões e diáconos que usam esses cartões sem a devida prestação de contas. Informamos que essa informação é inverídica. Todos os anciões e diáconos que utilizam os cartões corporativos, fazem a prestação de contas nas regionais, e as regionais enviam para o Conselho Fiscal do Brás. Reiteramos ainda que, todas as regionais, têm um grupo de irmãos que fazem parte do Conselho Fiscal, que fiscalizam todas as igrejas que pertencem às regionais, e o Conselho Fiscal do Brás, que fiscaliza todas as regionais. Última ressalva que não podemos esquecer, um dos pontos que diferencia a congregação cristã no Brasil, das demais instituições evangélicas, que na congregação, o ministério em geral, e todos, irmãos, que possuem cargos, não são salariados, e sim trabalham gratuitamente para o bem da obra de Deus. Para maiores questionamentos recomendamos procurar o Ministério do Brás, para sanar toda e qualquer dúvida. Abraços fraternais, fiquem com a santa paz de Deus. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Em defesa da obra de Deus, irmãos, nós colocamos esse vídeo referente a informações falsas na internet, informações essas que nós já conhecemos, irmãos, de pessoas, irmãos, que um dia fizeram parte do corpo ou ministerial ou do corpo da congregação de nossos irmãos e que hoje estão, irmãos, fora da denominação. Eles não estão fora por motivo de fraqueza. Não, esses que estão fora por motivo de fraqueza, por motivo de acidente espiritual, esses daí jamais vão falar mal da obra de Deus. Eles vão ficar mais felizes quando for ali, alguém for fazer visita. Esses que estão afastados, que estão fracos, eles reconhecem que quando estiver ali dentro, eles receberam muitas coisas. O que nós não estamos falando aqui são dessas pessoas que queria fazer a reforma dentro da igreja, reforma esta, irmãos, que eles queriam que fosse da maneira deles, do jeito deles pensar. Irmãos, estou falando do cartão corporativo que os nossos anciães gastam. E, irmãos, esses dias eu ouvi um áudio de um crítico dizendo que os irmãos até bebida alcoólica compram com estes cartões corporativos. Irmãos, isto é inverídico. Isto nunca e não aconteceu e nunca vai acontecer. Só quem já foi ali da tesouraria, da secretaria, ali da administração sabe, irmãos, que a congregação é a igreja mais chata em questão de documentação e transparência, irmãos. Ah, mas o cooperador lá, né, que bebe, né, que vocês julgam as pessoas. Olha, eu fui com o cooperador. Teve esse dia um irmão que falou: poxa, eu estava indo com o cooperador, paramos no restaurante, chegamos no restaurante, ele comprou a comida ali, gastou um dinheirão, comprou vinho, comprou isso, comprou aquilo, o dinheiro da Irmandade. Eu observei a fala da pessoa, falei: isso não acontece, porque se ele comprou, foi com o dinheiro dele. Porque ele não vai chegar na notinha do Brás e colocar ali na notinha da sua comum, colocar o que ele bebeu, se estava juntamente com você. E se você viu que estava errado, por que veio falar agora, não falou na hora? Então você, irmão, isso é um jeito de pegar a pessoa na mentira. Então você concordou, né? Concordou com isso. Irmãos, veja bem, esta informação extraoficial sobre os gastos dos cartões corporativos da congregação.
Vimos por meio deste relatar uma preocupação da Irmandade referente aos gastos dos cartões corporativos. Vimos por meio deste também relatar, né, a preocupação que a nossa querida Irmandade tem em respeito, irmãos, de ouvir na internet um grupo de pessoas, irmãos, que um dia fez parte do corpo de Cristo dentro da igreja. Um dia. E hoje eles chegam e recentemente têm se vinculado nas redes sociais que tem um grupo de anciães e diáconos que usam esses cartões sem a devida prestação de contas, informando que essa informação é inverídica, irmãos. Todos os anciães e diáconos que utilizam os cartões corporativos fazem a prestação de contas nas regionais. Isto daí, irmãos, veja bem, eu posso dizer porque um tintim por tintim que é pego na igreja, irmãos, entendeu, irmãos? Tintim por tintim, os irmãos têm que prestar conta, sim. E presta conta ali, ó, no fisco, ali naqueles livros aonde tem a entrada e a saída, porque até os tratos da conta, né, seria tipo uma conta corrente, aonde entra as coletas e aonde são os gastos. E é mentira o que a crítica diz, porque como que os irmãos vão chegar com nota fiscal de coisas que não é ali, proveniente da sua missão, da sua estadia, né, irmãos? Irmãos, eles não têm o que falar, não têm o que dizer. Eles sabem em que na congregação ninguém ganha salário. Nós tocamos de graça, o organista toca de graça. Os anciães atendem culto, né? Não fazem palestra para ganhar dinheiro como fazem outras igrejas. Os encarregados de orquestra na orquestra de graça, os cooperadores de graça. A gasolina do carro colocamos por conta própria. É uma obra de Deus que sempre cresce. Irmãos, eu fico, sabe, como eu já disse no começo, pessoas vindo na internet, essas pessoas que não têm compromisso com a verdade, não têm compromisso com a família, não tem compromisso com a família de bem. Não tem, irmãos. Não tem. E falam coisas assim absurdas, irmãos. Esse dia eu vi um crítico falando que eles usam o dinheiro para comprar vinho, para comprar bebida, para comprar uísque, para comprar... Irmãos, isso daí não tem cabimento, irmãos. Essas pessoas estão totalmente transtornadas. Aos poucos, irmãos, o ódio vai tomando conta de dentro desta pessoa, e que daqui a pouco, quando você for aí ver um vídeo de uma pessoa dessa, irmãos, você vai passar mal. São pessoas negativas, pessoas vingativas, pessoas que não tem nenhum compromisso em fazer o bem, no quesito bem para a alma da pessoa, dar um conselho, né? Falar de Cristo, falar que Deus salva, que a pessoa não está condenada. Irmãos, eu classifico essas pessoas que falam desta forma, eu classifico a uma pessoa que está vendo alguém querendo ali tirar sua própria vida, né, irmãos? E que de vez ele ali reanimar aquela pessoa, ele manda ela consumar o fato. E é isto que acontece, irmãos. É inacreditável isso que a gente ouve na internet. Inacreditável. Até que ponto chegaram esses senhores? Até que...
Então, irmãos, tomem cuidado quando for ouvir esse pessoal da crítica. Eles não estão para brincadeira. Eles estão à torta direita, irmãos, arrumando qualquer fato, qualquer fake news para induzir o povo de Deus, irmãos, a pensar em que a congregação, né, é tudo bagunçado. E nós sabemos, nós congregamos, irmãos. Estamos aqui na internet replicando isso, mas nós sabemos o poder de Deus que está ali dentro. E olha, irmãos, cartão corporativo foi falado aí há 1 ano, 2 anos atrás e não foi provado, irmãos. Não foi provado nada. Cartão corporativo, o que é o cartão corporativo? É um jeito, é a mesma coisa de você ter um dinheiro para ser gasto nas suas despesas, né? De condução, de viagens. Uma empresa, vamos fazer uma comparação. Uma empresa a um executivo. A empresa não vai dar em dinheiro para o executivo. Ele não vai dar em dinheiro ali para ele gastar aquele dinheiro. Ela vai dar um cartão de crédito na mão dele e ele, a serviço da empresa, vai viajar ali, paga-se avião, paga-se passagem, hotelaria, hospedagens, né? Ali paga-se tudo, irmãos. Paga-se tudo. Quando os irmãos foram daqui do Brasil para os Estados Unidos, foi o ano passado, não, foi este ano, que até foram sentados aqueles 7 anciães, os irmãos Dobrais foram de segunda classe. Eles não foram de primeira classe, foram de segunda classe. Se fossem outros, ia de primeira classe, o dinheiro não era deles mesmo, mas eles então têm ali o cartão corporativo para sair em missão da obra de Deus, tanto diáconos como anciães. Irmãos, só quem serviu a Deus e serve a Deus esses anos todos dentro da congregação e sabe. E eu falo com propriedade. Não me contaram, eu vivi a administração dentro da congregação. Eu era o tesoureiro, eu era o comprador, eu era o secretário e ainda músico. Por que era isso tudo, irmão Paulo? Porque na comum onde eu exerci, né, esse cargo, eram todos novos na graça, todos recém-batizados. E como eu era o mais antigo ali, os irmãos falaram: irmão, até Deus preparar um outro para te ajudar, fica aí por enquanto. Então eu vivenciei tudo isso, né, de prestar conta, dinheiro da congregação. Irmãos, parece que quando você está com o dinheiro da igreja em suas mãos, parece que aquilo queima, irmãos. Aquilo queima. Enquanto você não fizer aquela contabilidade, contabilizar tudinho, colocar no livro, mandar para a central, e ali eles fazem um extrato, uma conta corrente da entrada, da saída, das doações, né, irmãos? É tudo contabilizado. Podemos ver na Receita Federal, ver se a congregação deve alguma coisa para a Receita, para outras instituições federais. Ver se a congregação deve, irmãos. A congregação é elogiada. Então tome muito cuidado quando vem alguém a público falar coisas que não sabe e falar mentira. Porque se eles soubessem de alguma coisa, desde o começo, quando saiu esse boato do cartão corporativo, eles falavam o nome da pessoa que fez isso. Então, esta pessoa que fala isso na internet, pede para ele dar nomes. Dá nome, fala quem é o ancião, fala quem é o cooperador, fala quem é o diácono. Dá nomes, região, localidade. Eles não dão, irmãos. Falar com os irmãos, falta de respeito. Falar com os irmãos, ficam enchendo a cara com o dinheiro da coleta. Isso daí, irmãos, é para denegrir, né? Para dar mau testemunho na obra de Deus,
para que diminua as ofertas. Mas o povo de Deus é sábio, irmãos. Sabemos que tudo que nós fizer para o bem da obra de Deus será reconhecido não pelos anciãos, porque na congregação você dá com a mão que a outra não saiba. Nós temos aí, irmãos, vários elogios de outras igrejas, irmãos, falando sobre a congregação, sobre a coleta da congregação. Tem uma igreja aí chamada Sinos de Belém. Ela já foi nas décadas de 80 um pouco mais forte no Brasil. Hoje em dia ela está bem fraca, só em alguns bairros, né? Essa Sinos de Belém, segundo informações, não é uma informação concreta, que o fundador dela foi da congregação, né? Segundo informações, né? Não tenho certeza, o pastor Josias foi da congregação. E pode perceber que essa igreja, eles usam véu. E o pastor Josias, ele falou da congregação. Falou que a congregação é muito bonito o jeito da coleta da congregação. Que você dá com a mão e a outra não veja. E ali não sabe quem deu mais, quem deu menos. Porque o povo, a nossa querida Irmandade, está ciente em que ela está ofertando na obra de Deus. Não é para anciãos saber, não era para ela se aparecer ou humilhar alguém. O bom da congregação é isto, irmãos. Nós ajudando, tanto em mão de obras, eu vejo críticos aí que tem a cara de pau, irmão, de chegar na internet, de falar que não é para trabalhar nas obras na obra da construção, que não é para trabalhar porque a igreja ganha 2, 3 vezes na coleta, na mão de obra. Irmãos, eles falam isso porque eles estavam ali para servir o homem, para mostrar para o cooperador, para o ancião que estavam fazendo alguma coisa. Só que esses que trabalham na obra de Deus, trabalham na cozinha, trabalham em todos os setores, estão fazendo com amor, com carinho, porque sabe que esta obra de Deus floresce, está aumentando. E é um prazer enorme de trabalhar na obra de Deus e saber que Deus está reconhecendo. Muitos vão para a obra, para as construções, provados, às vezes sem nada em casa para comer, irmãos. Às vezes desempregado. E naquela semana Deus abre as comportas do céu e o emprego vem e o irmão vai lá e testemunha, né? Testemunha dizendo que Deus é bom na nossa vida. Então, irmãos, não liguem para essas pessoas. Mas Paulo, você fica assistindo. Irmãos, eu não sou de assistir, eu não sou de ficar ouvindo, porque se você começar a ouvir de 1 minuto esses homens falando, dá um mal-estar, né? Dá um mal-estar, e você vê o Apocalipse de perto. Você vê o que está escrito no Apocalipse, que muitos iriam pisar no sangue de Cristo, muito falso evangelho. E você está vendo, você vê esses homens falando isso na internet, você está vendo se cumprir o que está escrito no Apocalipse, irmão. Você está vendo o falso evangelho. O amor de muitos estão se esfriando. Voltando a falar aqui, eu não estou falando daqueles filho pródigo, daqueles que ficaram aí, teve um acidente espiritual, um pecado, né, espiritual. Aí praticamente perdeu as forças, e aqueles que não têm mais força de congregar. Não estou falando desses. Esses daí, Deus ainda vai fazer uma obra. Eu estou falando desses que não houve nada disso, mas eles estão aí para fazer a vontade do diabo, irmão. Me perdoe. Estão fazendo a vontade do diabo. Porque uma pessoa que rouba a sua fé, rouba o seu sentimento espiritual, o seu alimento espiritual, está fazendo parte do quê? Do próprio inimigo. Irmãos, prestamos atenção quando a gente vê alguém aí na internet falando que nós temos que deixar de congregar para nós começar a fazer curso, a trabalhar, a fazer isso, a fazer aquilo, porque ficou muito tempo na igreja, deixou de trabalhar, deixou de estudar, em que as pessoas, quando saem da igreja, progridem. Logicamente vão progredir, porque o tempo dela vai ser só naquilo. O que falta para ela na parte espiritual, a parte material vai trabalhar o dobro. Essas pessoas nunca foram
de se alimentar espiritualmente dentro da igreja. E sim, essas pessoas que falam isso, eles sempre estiveram ali, não servindo a Deus. Eles ficaram 25, 35 anos ali para obter algum bem material, alguma bênção material. E nós sabemos que buscai o reino do céu e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoa as demais coisas mediante o seu esforço, né? Não é você falar, Deus vai me abençoar materialmente, eu vou ficar em casa dormindo até meio-dia, 1h da tarde. Aí, irmãos, a bênção não entra, porque, né? Deus quer ver o nosso esforço. E dá sim, irmãos, para servir a Deus, para congregar e trabalhar. Tem muitos irmãos que vêm diretamente do serviço, chegam em casa, faz a barba, toma um banho e vai congregar. Às vezes está abrindo até a boca lá dentro do culto, de sono, mas está congregando e precisamos, irmãos. Sem congregar o inimigo já vem perturbar, congregando o inimigo já vem perturbar, imagine sem congregar. Então não dê ouvido a essas pessoas, vocês vão ver coisas terríveis aí na internet. Vocês vão ver, irmãos. Formadores de opinião, pessoas que fazem um destrabalho espiritual na vida das pessoas. Eu não digo nem só na vida dos irmãos da congregação, mas na vida de todo cristão. E você, irmã, irmão, você da congregação cristã no Brasil, tem alguma dúvida sobre o cartão corporativo? Procure seu ministério e pergunte para ele o porquê, o que pode comprar, o que não pode comprar. Porque mediante, se tiver alguém que comprar algo ilícito, ele vai ter que bancar com o próprio bolso. O dinheiro da viúva pobre na igreja, irmãos, ela é preservado. Só quem já recebeu o dinheiro da viúva pobre e foi depositar na conta da congregação, sabe, irmão. Às vezes entrava moedinha, às vezes o culto estava lotado de gente, entrava 20, 30, 40 centavos. Eu esperava vir um outro culto para somar com outras moedas, para indo somando. Aí de repente, durante o mês, que era o depósito, eu ia com aquele monte de moeda depositar. Até eu ficar até meio assim sem tempo, porque moeda, antigamente nós colocava no envelope no Banco Bradesco. E moeda não pode colocar. Eu tinha que ir na boca do caixa. Ou às vezes trocava por nota. Então, irmãos, não adianta vir falar mal desta parte, porque eu defendo a obra de Deus e defendo essa prática. Eu fiz parte da administração da congregação cristã no Brasil, local, durante ali praticamente uns 10 anos. E sei que tudo feito ali dentro é sobre transparência e honestidade. Isso, né, irmãos? Os irmãos, preste bem atenção. Deixa aqui seus comentários. Você também já fez parte? Você trabalha na obra de Deus sem olhar para quem, mas sim para Deus? Deixa aqui seus comentários. Vamos defender junto, irmãos, a obra de Deus? Vamos defender? Sabe como você vai defender junto? É comentando e dando like para o YouTube entender que você está gostando do assunto, e o YouTube vai então mandar para mais pessoas. E para os 4 cantos da terra tem que saber que essa obra é de Deus. E Deus está na congregação que está no Brasil. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.